palavra de Deus, nós vamos ver o que Deus fala a respeito do cuidado dele com a nossa vida financeira, a respeito do cuidado dele com a nossa vida em todas as áreas. Antes de irmos para a palavra, eu quero falar também algo que, claro, está na palavra de Deus, que é a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, eles moravam no Egito. Na verdade, eles eram escravizados pelo faraó. E eles tiveram a oportunidade de serem libertos daquela escravidão, de terem uma vida nova, de terem um tempo novo. Mas para isso eles teriam que marchar, teriam que caminhar, teriam que prosseguir, não é? Deus fez a parte dele. Deus levantou Moisés para guiar este povo. Deus abriu o mar vermelho para que eles atravessassem de pés enxutos. O povo de Deus atravessou o mar vermelho e nem barro pegou nos seus pés. Olha que coisa impressionante, né? E aqueles que perseguiam esse povo, que vinham atrás, eles foram destruídos pelas águas. Deus cuida de nós. Deus olha para nós e Ele vê qual é a nossa necessidade. Deus sabe, meu amado irmão, qual é a sua necessidade nesta hora. Deus sabe qual tem sido a sua necessidade nesses tempos que você tem vivido. Nós vamos ver hoje que nós temos que ter fé para entender e para buscar em Deus. Por que entender? Porque nós temos que entender que para Deus há um tempo diferente do nosso. O nosso tempo é o Cronos, não é? O relógio que marca os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas e os meses. O tempo de Deus é o Kairos. Nós não conseguimos discernir o tempo de Deus. O nosso tempo, o Cronos, nós conseguimos discernir. Nós sabemos que este programa, Vida Renovada, tem 1 hora de duração. Nós sabemos que se inicia às 7h30 e finaliza às 8h30. Então, com esse tempo, nós nos programamos. Porém, o Kairos de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, nós temos que aprender e pedir para Deus que Ele nos dê esta visão para que a gente aprenda a viver no tempo de Deus. Voltando a falar do povo que foi liberto do Egito, eles atravessaram então o Mar Vermelho e de repente eles se depararam com o quê? Com um deserto, com uma terra seca, árida. Ali estava a dificuldade, ali estava o problema. O povo começou então a murmurar, o povo começou a reclamar, a dizer: quem dera se estivéssemos morrido na mão de Faraó, quem dera se estivéssemos ficado lá no Egito, sendo escravizados. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maiores para a nossa vida financeira. Deus quer te dar uma casa melhor, Deus quer te dar um trabalho melhor, um carro melhor. Deus quer realizar os seus sonhos, Deus quer te tirar da escravidão que você possa estar vivendo neste momento. Porém, nós não aceitamos pagar o preço. Nós não aceitamos muitas vezes fazer a nossa parte. Nós queremos que Deus faça a parte dele, porém nós não nos movemos. Quantas vezes eu e você não se encontra como aquele povo que foi liberto do Egito e foi colocado diante de um deserto? Qual a finalidade de Deus ter colocado o seu povo em um deserto? Nós, meus amados, muitas vezes precisamos atravessar o deserto para sermos tratados, para sermos trabalhados, para que quando eu e você, para que quando nós chegarmos lá na terra prometida, nós possamos saber cuidar bem dela. Nós iremos saber dar valor a ela, porque nós sabemos como é duro, como é difícil atravessar um deserto. E muitas vezes a gente não entende por que eu estou nesse deserto, por que a minha vida financeira não se rompe, por que as coisas não acontecem na minha vida, por que eu estou aqui, eu tenho esse sonho, eu estava perto, mas eu não consegui. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? É você mesmo, sou eu mesmo. Somos nós, apenas nós, que impedimos as bênçãos de Deus na nossa vida. O povo de Israel, quando saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto, eles estavam sim num deserto, mas eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles. Eu e você podemos estar atravessando
por um deserto, por uma terra árida, por uma terra difícil. Mas Deus está conosco. Deus está conosco, assim como Ele esteve com aquele povo. Olha o cuidado de Deus. O deserto é muito quente durante o dia. Qualquer deserto, ele é um calor insuportável, porque o sol bate na areia e aquele calor sobe e é muito quente. Vocês imaginem o povo num deserto, atravessando durante muitos dias um calor insuportável, um calor que as pessoas não conseguiam suportar. E quando chegava a noite, era um frio maior do que qualquer frio que você possa imaginar. É este o clima do deserto. Tem sido este o clima do deserto da sua vida? Além de terra árida, durante o dia um calor insuportável e durante a noite um frio insuportável? Deus estava com eles. Sabe o que Deus fez? Deus não tirou o povo do deserto, porque eles precisavam caminhar pelo deserto. Eles precisavam ser trabalhados, porque eles iam chegar numa terra que era prometida para eles. Essa terra emanava leite e mel. Era a promessa de Deus na vida deste povo. Porém, eles não podiam chegar nessa terra da maneira com que eles saíram do Egito. Eu e você, talvez não é tempo de você receber a sua bênção, porque você ainda não está preparado para aquilo que Deus vai te dar. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está movendo você para que você, quando conquistar a sua vitória essa que está nas mãos do Senhor, você vai saber cuidar bem dela. Você vai saber valorizar. Sabe o que Deus fez com o povo do deserto? E é o que Ele faz conosco hoje, meus amados. É isso que nos alegra, é isso que nos enche de esperança. Durante o dia, uma nuvem caminhava com o povo, fazendo sombra para amenizar o calor, para refrescar aquelas vidas. Eles pararam de caminhar pelo deserto? Não, mas eles caminharam com a proteção de Deus. Deus enviou uma nuvem para caminhar com o seu povo. Deus envia nesta hora uma providência para você. Não vai faltar nada, não vai faltar comida na sua panela, não vai faltar recurso para você pagar as suas contas, aquelas que são mais importantes, aquelas que são prioridades, não vai faltar, você vai pagar todas. Mas aquela que você vai fazer novamente são aquelas prioridades. Há um tempo para Deus transformar a sua vida financeira. Talvez você já esteja vivendo este tempo, mas se você não estiver vivendo, espere mais um pouco. E à noite, durante aquele frio intolerável, o povo de Deus que caminhava pelo deserto receberam uma tocha de fogo que caminhava com eles. Essa tocha de fogo aquecia esse povo e eles resistiram ao deserto. Para que eles resistissem ao deserto, Deus enviava no calor do dia uma nuvem. E no frio da noite, Deus enviava ao povo o fogo para aquecer. Amados, vejam comigo o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E é assim que Deus é conosco hoje. Mas por que que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos? Nós não queremos ver que há uma nuvem de Deus sobre nós. Há uma nuvem de Deus sobre a sua vida. Há uma nuvem de Deus cuidando de você, livrando você do mal. Nós temos muita facilidade para vermos as coisas ruins, as coisas difíceis. Prontamente nós conseguimos vê-las. Rapidamente nós conseguimos identificá-las. Se eu perguntar para você agora, pense aí nas suas dificuldades. Rapidamente você terá todas elas, ou a maioria delas na sua mente. Sabe por quê? Porque a gente convive com elas, a gente alimenta elas. Só que se eu perguntar para você, pense nessa hora, nas bênçãos de Deus na sua vida, nos livramentos de Deus na sua vida. Pense no cuidado de Deus para com você. A gente, de verdade, às vezes para e tem que pensar, porque não vem prontamente. Porque o amor de Deus, o cuidado de Deus, os livramentos de Deus, as coisas boas que Deus tem nos dado, nós muitas vezes não cultivamos.
nós deixamos as ervas daninhas tomar conta do nosso coração, tomar conta dos nossos sonhos, tomar conta da nossa esperança, da nossa fé, não é verdade? E esse povo que caminhava, ainda assim faltava-lhes algo. Eles eram aquecidos durante a noite, eles eram protegidos do calor do sol durante o dia. Porém, ainda faltava algo para este povo. E eles, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar com Moisés e com Arão. Eles começaram a reclamar. É nessa hora que eles começam a reclamar e dizer: quem dera tivéssemos morrido lá no Egito. Eles já perderam a esperança assim muito fácil. Deus tinha a bênção, tinha um milagre reservado. Deus estava esperando que os seus filhos pedissem, que os seus filhos se colocassem na presença do seu pai e falassem: Senhor, agora a nossa necessidade é a comida. Mas não, primeiramente eles murmuraram, antes de tudo eles reclamaram. Quantas vezes nós não temos feito isso? Quantas vezes você não fez isso, meu irmão? Antes mesmo de buscar em Deus a sua bênção, de buscar em Deus a solução do seu problema, de buscar em Deus o recurso necessário, você reclama, você murmura. Muitas vezes você até amaldiçoa a sua vida financeira. Muitas vezes, meus amados, você pode estar amaldiçoando, trazendo maldição para a sua vida financeira, através da sua boca, através do seu falar, através dos sentimentos do seu coração. Nós temos que profetizar bênção para as nossas vidas. Deus, hoje, eu posso estar passando por essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor é maior. Eu não vou olhar para o tamanho do meu problema, da minha dívida, mas eu vou olhar para o tamanho do meu Deus. Esse Deus que traz a solução, esse Deus que traz o socorro, esse Deus que é presente na hora da angústia. E esse povo começou a reclamar, como muitas vezes nós reclamamos, murmuramos. Aí então Moisés era aquele homem de oração. Ele foi, se colocou diante de Deus mais uma vez e clamou não só por ele clamou por todo o povo. Quando você for clamar, meu amado, se você tem fé para buscar em Deus, busque também pelos seus. Busque também por aqueles que você sabe que está necessitado e que talvez não tenham forças espirituais para buscarem no Senhor. Vamos buscar e crer, assim como fez Moisés. E olha só, a gente vai compartilhar a palavra aqui no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler primeiramente o versículo número 4. O povo reclamou que faltava comida. Eles não tinham mais o que comer. Vamos ver então qual foi a solução de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus enviou um maná que vinha do céu. O versículo 14 diz assim: e quando se evaporou o orvalho que caía sobre a superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Qual é a sua necessidade? Você acredita que Deus está cuidando de você? Você acredita que Deus pode interferir na sua vida? Você crê que Deus pode enviar nesta hora, nesta noite, um maná dos céus para você? E amanhã de manhã você vai colher este maná? Você acredita? Você tem fé para isso? Então amém, meu irmão. Então receba essa palavra de Deus para a sua vida. Ele vai derramar sobre você, sobre a sua vida financeira, sobre os seus sonhos, os seus projetos e os seus planos. Aqueles que estiverem em conformidade com a vontade de Deus, amanhã você vai receber a bênção. Toma posse dessa palavra. Deus é aquele que cuida de nós mesmo quando nós estamos no deserto. Não se esqueça, você pode até estar no deserto, mas você não está sozinho. Deus está com você, te livrando, te abençoando e te enviando o necessário para o seu sustento. Creia nisso, tome
posse da palavra de Deus e com certeza você será tremendamente abençoado financeiramente. E entenda, meu irmão, bênção financeira todos querem, todos precisam, mas busque em primeiro lugar a Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Busque a vontade de Deus na sua vida. Tenha fome e sede do amor de Deus e do Espírito Santo de Deus sobre você.